Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, galera. Como é que vocês estão? Vídeo com uma análise mais detalhada, e assim, realmente eu comento com relação. Vejo mais detalhado o Corinthians, acompanho, sou quase como setorista lá no torcedores.com, pegando muita informação do Corinthians, é o time que eu acompanho mais detalhado. Então, os vídeos que eu também tenho mais conteúdo nesse sentido, eu consigo analisar de uma forma detalhada toda essa breve introdução para falar de Corinthians 1, Fortaleza 1, resultado que fechou a rodada do Brasileirão. O Corinthians, como esperado, Luxemburgo já com um pouco mais de tempo, já testando alguns jogadores, mexeu no time, teve algumas mudanças, voltou com o Rony, um negócio que eu vou falar, que eu estava discutindo com alguns colegas meus em grupo, no WhatsApp e nas lives aqui, quem acompanha as lives sabe que eu falava essa questão, falar o Rony vai voltar pro time, e muita gente falou, não, o Luxemburgo gosta de volante mais técnico, mas voltou com o Rony, barrou o Juliano, barrou o Maicon, entrou com o Matheus Araújo no meio de campo, barrou o Yuri Alberto, começou no banco de reservas, entrou com o Pedro, o jovem da base, tirou o Bidu, entrou com o Fábio Santos, e aí essa foi a única coisa que eu achei que de repente talvez não seria interessante, né? Discordei um pouco, mas dentro de campo até a entrada do Fábio Santos se fez interessante, se fez valer a pena. E o Corinthians pegou, acho que o Luxemburgo viu bem o adversário, sabia qual que era a ideia do Fortaleza, que o Fortaleza gosta de jogar também muito no contra-ataque, e é um time muito rápido, muito ofensivo. E o que o Luxemburgo fez? Isso é interessante a gente começar a falar um pouco da parte tática. No primeiro tempo isso ficou muito claro. Eu escutei a torcida muitas vezes criticando, falou, meu, vai lá marcar, sobe para marcar, faz pressão. Não, era uma marcação que a gente fala que é aquela marcação baixa. Então você tem a linha do meio de campo e vem quase todos os jogadores do meio de campo para trás, sem pressionar a defesa adversária. Você deixa que o adversário toque um pouco a bola com os zagueiros, com os laterais, mas por um outro lado, o que aconteceu? O Corinthians ficou mais compactado, não tinha tanto espaço. E quando tinha a bola no pé, com o Adson espetado pela direita, com o Pedro na esquerda e com o Roger com liberdade para se mexer, o Corinthians criou algumas jogadas, teve uma ideia de umas jogadas em velocidade, no drible, que é uma coisa que eu já vinha falando muito, falando, na ausência do Renato Augusto, o que a gente vai fazer? Uma alternativa a gente já citou, já colocou análises táticas aqui no Futijotas, sobre jogar com jogadores dribladores, que é o Pedro e o Adson. E a gente teve o Adson no primeiro tempo, para mim, jogou muito bem. Manteve o Murilo na zaga, e aí também teve a questão do Fábio Santos jogando como lateral, mas ficou muito também ajudando na saída de bola, mais como um terceiro zagueiro, para poder dar um pouco mais de liberdade para o Fagner. E aí, na saída de bola, a gente viu todos os três jogadores do meio de campo voltar para começar a jogada. O Rony, o Matheus Araújo e o Fausto Vera. Eu achei que o Matheus Araújo foi apenas. Bom, depois eu começo a falar dos jogadores. O Corinthians terminou pressionando. Então, assim, inclusive é nítido. Você termina a primeiro tempo com a torcida empolgada, falando: meu, o Corinthians está jogando. Inclusive com uma bola na trave no chute do Fagner, né? Que aí deixa a torcida empolgada. No segundo tempo, o Luxemburgo mexe na escala, faz algumas mudanças, já tira o Pedro, que não conseguiu jogar bem, já entra com um Biro para dar também um calor na defesa adversária. E começa a fazer algumas mudanças. Coloca o Paulinho, coloca o Romero, colocou o Yuri Alberto para depois também no segundo tempo. Então foi fazendo algumas alterações por cansaço de alguns jogadores e também para tentar alguma coisa tecnicamente diferente. E nas mudanças, o Corinthians sim teve um pouco de problema na marcação. Inclusive tirou o Fábio Santos, colocou o Matheus Bidu. E aí desequilibrou um pouco o time, porque ele colocou um lateral pensando no ataque. E foi ali que começou a ter problemas na defesa do Corinthians. Né? O Fábio Santos vinha dando bem conta. Chegou a ter vários lances de você ver o Murilo sozinho contra dois jogadores do Fortaleza, ali pelo setor ali pela esquerda. Teve um lance que é importante de citar, né? O Fortaleza abre o placar numa jogada bem trabalhada. E aí o VAR, inclusive no próprio estádio, no telão, mostra sendo desenhada a linha de impedimento. Então, rapidamente pegou, marcou o impedimento. Depois, posteriormente, é pelo outro lado, né? Também uma falha, uma bobeada da defesa. Uma bola vem na entrada da área e o Fortaleza abre o placar. E ali parecia realmente estava complicado. O Corinthians não estava no segundo tempo, caiu um pouco de produção. As alterações, realmente, Paulinho não agregou, o Romero segue na mesma toada, mas conseguiu numa jogada onde teve uma falha da defesa do Fortaleza. A bola sobrou para o Alberto, ele encerrou seu jejum e marcou o gol de empate. Resultado importante, acho, a gente citar, antes de começar a falar do análise dos jogadores, acho importante a gente citar que o empate não é ruim.
Ah, Flávio, mas empatou na Neoquímica Arena com Fortaleza. Pessoal, eu vou pegar aqui que eu tô com a tela aberta, que daqui a pouco eu vou... Termino o vídeo, quando eu estiver subindo, eu vou estar trabalhando. O Fortaleza tá na quarta posição. É o quarto colocado. Tá invicto no campeonato, um dos poucos invictos, com 9 gols marcados e 4 gols sofridos. E não é de agora que o trabalho do Vojvoda vem trazendo resultados. É um time que foi para Libertadores 2 anos seguidos, saiu na pré, está disputando a Copa Sul-Americana e está sobrando. É um time que já não fala, você não fala mais de que entra num Brasileirão para lutar contra o rebaixamento. Fortaleza hoje é um time que você está falando de meio de tabela para cima, para lutar por vaga de Libertadores. Ah, rola muito do preconceito, da soberba que eu bato na tecla nas lives e alguns vídeos. E isso provou. O Fortaleza é um time. Pegar hoje, o Fortaleza tem um lado coletivo muito forte, porque é um treinador que está 2 anos lá no Fortaleza, o Vojvoda, que é um treinador que já comentei, inclusive, em live com o pessoal, né, perguntando, será que ele já está preparado para voos maiores? E ele está mostrando isso no treinador que está com qualidade, com um elenco que consegue bons reforços, sem fazer loucuras financeiras, mas tem um elenco com várias opções. E o Corinthians é um time que está em reconstrução. O Luxemburgo, ele pegou uma terra, não pegou terra arrasada, mas pegou um lugar cheio de problemas. E começou a construir isso. Teve uma semana de trabalho. Não dava para esperar que o Corinthians tivesse muitas ideias táticas, muitas mudanças, e mesmo assim o Corinthians mostrou alguma coisa diferente. Então não é para lamentar o resultado de empate. Eu até falei, inclusive, teve uma live especial que a gente fez no domingo do Corinthians Malta C, que normalmente é toda segunda, mas como o jogo hoje era às 8, a gente antecipou, eu até perguntei para os debatedores, falei, cara, se cravar que hoje o Corinthians perde de 1-0, mas jogando bem, vocês topariam? E eu vou falar, acho que o Corinthians hoje empatou 1-1 com um resultado que, com um futebol, com ideias novas, que você começa a pensar que, olha, pode dar liga nesse time, porque tem elenco, tem qualidade. Aí a gente começa a falar um pouco das ideias, né? Então o time jogou com essa linha defensiva, vamos ver se isso vai se manter, porque é um time que não é rápido, somente os jogadores de defesa. Você tem o Roger Guedes que não recompõe, então tem quando voltar o Renato Augusto. Então tem algumas coisas, talvez o Lucha opte muitos jogos para manter uma defesa mais compactada. Sofreu gol hoje, né? Sofreu 2 gols, um anulado corretamente, o outro marcado, mas parecia que realmente ia conseguir até passar em branco. Tinha. E o empate foi justo. Aí falando individualmente, alguns jogadores, o Murilo para mim provou que é titular absoluto desse time. Você tem o Gil, que ao lado dele, acho que vejo muito jogador, muito torcedor falando do Gil, é por conta da idade, preconceito por idade, mas ele vem jogando vem fazendo arroz com feijão tranquilo. Mas você tem o Adson jogou muito bem enquanto teve pique. O Biro entrou dando um gás ali lá na esquerda. O Pedro sentiu muito. A bola também não chegou, faltou. Acho que o Matheus Araújo foi uma partida regular, acho que faltou também um problema que a gente vem falando, faltou criação do time do Corinthians no ataque, jogadas trabalhadas. E aí você é uma semana de treino, também eu entendo esse lado. Mas o Roger Guedes sofreu a mesma coisa que o Yuri Alberto sofreu, né? Ele colocou isso eu também falei antes do jogo, Augusto Leffer. O Luxemburgo não é burro. Ele não colocou o Roger Guedes centroavante, como o pessoal falou, tirou o Yuri para colocar o Roger Guedes centralizado. Não, o Roger Guedes tinha liberdade para poder ir para a esquerda e para a direita. Ele ficou aquele que te fala do falso 9. O Pedro jogou aberto pela esquerda, o Watson jogou aberto pela direita e o Roger Guedes com liberdade para marcar, para se movimentar na parte ofensiva. Mas nem o Matheus Araújo, nem o Vera, que é o Vera não fez uma partida, mas assim, nenhum dos caras do meio de campo criou jogadas. Para você falar, nossa, chegou uma bola redonda para analisar. Teve alguns lançamentos de velocidade, que aí o Roger Guedes tentou disputar com a defesa. Mesma coisa com o Pedro. O Adson foi quem conseguiu se virar um pouco melhor nessas jogadas de lançamento de velocidade ou jogadas individuais, conseguir se livrar da marcação. E o Biro, quando entrou muito bem, tanto que o Luxemburgo tá frustrado, né? Porque ele foi liberado para disputar o Mundial Sub-20. Então o Biro, que ele elogiou muito, o Biro vai ficar alguns jogos fora. O Roberto acho que entrou com muita vontade de jogar também. Romero, eu tô quase me recusando a falar sobre ele, porque mais do mesmo. A ideia do Paulinho como segundo volante me surpreendeu, jogou mais recuado, mas foi no momento que já tava o jogo, a parte tática do jogo já tava totalmente assim, virou meio que ataque contra ataque, tava todo mundo querendo realmente buscar o gol. Então é complicado citar em termos de análise. E quero pegar, acho que a coletiva do Luxemburgo foi muito interessante. Mais uma vez, acho que tem destaque para alguns jornalistas, fizeram umas perguntas para tentar pegar o Luxemburgo e ele blindou o elenco, explicou a situação do Yuri Alberto, elogiou muito o Biro,
Puxou com relação do Bruno Mendes, do Caetano, falando que conta com jogadores e tem o Bruno Mendes está com toda essa situação de renovação. Falou que realmente já mudou alguma coisa defensivamente, mas falou: olha, vocês da empresa que tem que achar, e acho que a questão, essa marcação mais baixa, a mudança de três, com quase 3 zagueiros, com o Fábio Santos realmente jogando um pouco mais atrás, acho que é uma alguma ideia. O Rony se firma, eu sei que muito torcedor odeia, fala, meu, o Rony é limitado, o Rony é um jogador extremamente útil, é aquele motorzinho do meio de campo na marcação. O que ele se destaca, o que ele corre que os outros jogadores não fazem de marcação nesse elenco do Corinthians. E eu falava, o Rony vai voltar. E não deu outro. O Rony voltou e acho que, a não ser que aconteça alguma coisa fora da curva, o Rony vai ser titular. E vem sendo titular com todo mundo. Vem sendo titular. Foi com o Silvinho, foi com o Cuca, foi com o Lázaro. Vários treinadores. O Mancini já usava ele. Então eu falo, cara, não é mero acaso que o Rony está se mantendo. O Rony é um jogador útil. Não é um jogador que não é um jogador de qualidade, de drible, mas ele não erra tantos passes, ele faz alguns passes de velocidade, o pessoal pega muito no pé, que já toca de lado. Tem um lançamento, hoje o problema é que tem muito lançamento, muito passe que ele dá aqui. Era para essa assistência, os atacantes não resolvem, e aí os números atrapalham. Mas o Luxemburgo, mais uma vez na coletiva, mostrou que tá com elenco. Eu vi um time hoje com muito mais vontade, muito mais entrega dentro de campo, já com uma cara diferente dos últimos jogos. E a entrevista do Luxemburgo deixa isso muito bem claro. Fala de ideias, inclusive a gente deve, pelo que eu consegui pegar nas entrelinhas do Luxemburgo, a gente deve ver um time com alternativas táticas, porque tem a questão, hoje ele jogou com o Roger Guedes, depois ele colocou o Roger, manteve o Roger Guedes, entrou com o Yuri, né, voltou a jogar meio com um 4-3-3, tentou o Roger Guedes, mas com o Yuri para ser mais centralizado, alternando junto com essa questão, tirou, foi no momento que ele tirou se não me engano, tirou o Adson, né? Ele colocou o Yuri para jogar meio que a dupla de novo, mas ele meio que deixou no ar que pode ser que tem alguns jogos vai jogar com os dois, um jogo ele vai ter só um dos dois. Falou que o Adson não é jogador de meio de campo, então de repente ele tá com aquele 4-3-3, pode mexer, voltar com os dois meias. Tem quando tiver o Renato Augusto, elogiou muito o Biro, falou muito do Matheus, então torcedor corintiano, acho que a gente ficou muito nas lives, inclusive a gente fez uma live bacana no sábado, comentando sobre o Luxemburgo, o discurso dele, a parte teórica, que deixou uma ótima impressão, muitos torcedores, e aí eu do lado torcedor também, não só como jornalista, mas também deixando um pouco do lado torcedor, fiquei muito esperançoso de ver coisas novas, de ver o time com ideias diferentes. E aí eu falei, a gente precisa ver isso na primeira partida. E acho que nesse jogo da Neoquímica Arena, com um pouco mais de treino, o Luxemburgo já mostrou coisas novas. O time sai com moral do empate, é importante destacar, é um empate contra o Fortaleza, então um empate que dá moral para uma sequência complicada. Vamos ver como é que vai ser o jogo contra o Botafogo fora de casa. Vai ter pouquíssimo tempo de treino, óbvio, né? O jogo já é quinta-feira. E o mais importante também é ver como que vai ser a postura do time no clássico. Acho que são 3 jogos que já podem mudar totalmente o Corinthians da água para o vinho. Que vinha com problemas, vinha com jogadores que estavam sentindo, psicologicamente falando, você percebia na feição dos jogadores, eles erravam e tudo mais. O Murilo hoje errou alguns passes, tomou algumas prensas, mas é novo, e aí acho que tem tudo para crescer. Mas eu prevejo um Corinthians ficando muito forte nas mãos do Luxemburgo. Ele blindou bem o elenco, trouxe os caras para o lado dele, trouxe a torcida para o lado dele. Agora é ver se isso vai se traduzir dentro de campo. Mas aí isso é assunto para o próximo jogo. Abraços, galera.